orar por ela, mas ore por você também. Para você ouvir, entender o que o Senhor quer falar com você nesta manhã. Porque Ele vai falar conosco. Amém? Senhor Deus, nesta manhã abençoamos a Tua filha, Pai. Sabemos que a palavra já foi gerada ao coração dela. E sabemos que o Senhor já deu a direção, Pai, para que ela possa passar para a Tua igreja, para este povo que é Teu, Senhor, nesta manhã. Que estejamos com os nossos corações, a nossa mente voltada, Senhor, para que o Senhor quer dar para nós nesta manhã. Porque eu sei que é um alimento forte, sólido, para nos fortalecer. Não é para nos entristecer nem desestimular, mas para nos fortalecer a prosseguir para o alvo. E entender, Senhor, que tudo está no controle das Tuas mãos nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Obrigada. Amém? Amém. Senhor é bom? Você está aí, né? Ô, glória. Creio que Jesus tem algo para nos falar hoje, então eu queria muito que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas. Ô, glória. Oh, aleluia. Capítulo 5. Aleluia, Jesus. Amém? Diz assim, ó. Versículo 12. Aconteceu que quando estavam numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Amém? Jesus, essa é a tua palavra. Há um segredo do teu coração para nós nessa manhã. E nós clamamos a ti, que o teu Espírito tenha liberdade para nos ensinar, para que os nossos corações recebam a porção que há para nós hoje. Em nome de Jesus nós clamamos por isso. Amém? Pode sentar. O texto diz para nós no capítulo 5 de Lucas que Jesus estava fazendo o que sempre fazia: pregar. E se você observar lá o começo do texto, você vai ver que a multidão está apertando Jesus. Jesus está pregando às margens do mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, depende muito de como está escrito aí na sua tradução, ou Lago da Galileia. Seja qual for, era uma porção de água bem grande que parecia um mar que estava lá. Jesus está pregando ali e a multidão começa a comprimir Jesus. E aí o texto diz que tinha alguns pescadores, tinha alguns barcos. Jesus pede para entrar em um dos barcos, é o barco do Pedro. E Jesus vai pregar ali para aquele povo durante aquele tempo. E quando ele termina de pregar, ele vai fazer Pedro ter a maior pescaria da sua vida. Quando acontece aquilo, Pedro vai se tornar, a partir daquele momento, um dos seus discípulos mais próximos. Um cara fantástico. Toda vez que acontece alguma coisa muito inusitada, pode ver que o Pedro está envolvido. E quando alguém fala uma besteira, Pedro também está envolvido. Ele era um santo, cheio da presença de Deus, chamado para liderar. Mas o que eu quero que você preste atenção aqui é que Jesus já convocou os seus discípulos e ele está indo de cidade em cidade e está pregando a palavra. Está ensinando sobre as boas novas do Evangelho.
em uma dessas cidades, o texto não vai precisar para nós onde, mas a Bíblia diz que um leproso vai se aproximar de Jesus. Se a gente for analisar o livro de Levíticos e Deuteronômio a respeito das regras de lepra, nós vamos observar que as regras de lepra, elas eram meticulosamente estabelecidas. Por quê? Porque não havia um diagnóstico, não havia um prognóstico bom e não havia cura para a lepra. Então, a Bíblia vai classificar toda alteração cutânea como uma possível lepra. Então, uma dermatite de contato, uma alergia tópica, alergia momentânea, uma ferida causada por alguma lesão, queimadura, corte, tudo que lesionasse a pele e alterasse a forma podia ser classificado como lepra. E tinha de ser imediatamente analisado pelo sacerdote. Era ele quem dava o veredito, era ele que dava o diagnóstico final. Então ele chegava próximo a alguém que estava com uma lesão cutânea, uma lesão de pele, e ele analisava aquilo. Se ele tivesse dúvida, ele então deixava a pessoa presa em um lugar, num quarto, num cômodo da casa dela durante 7 dias. E pós 7 dias ele analisava de novo para ver se tinha progredido, regredido, se tinha alterado a forma, a cor, as regiões próximas. E aí ele fechava um diagnóstico. Se ele dissesse não é lepra, a pessoa se lavava suas roupas, lavava seus utensílios e voltava para o convívio normal e vida que segue. Porém, se o sacerdote dissesse é lepra, toda a vida dessa pessoa acabava naquele instante. Porque, apesar de eles não saberem os meios de transmissão da lepra, Deus não ficou pormenorizando estas coisas, porque isso seria descoberto mais à frente, Deus revelaria os seus segredos mais à frente. A regra de Deus era, uma vez diagnosticada a lepra, essa pessoa tem que sair do convívio da sua família. Ela não pode mais viver naquele lugar. Anos depois, séculos depois, nós entendemos por que Deus falou isso. A lepra é transmitida como gripe, por gotículas. Então, quando uma pessoa fala, ou quando você toca em qualquer secreção de um leproso, você imediatamente adquire o agente causador da lepra. E você, fatalmente, vai ter a mesma doença. Então, Deus dizia, como regra, diagnosticou lepra, essa pessoa é retirada do convívio familiar. Mas ela não ia para um spa, ela não ia para uma casa separada, ela tinha que ser colocada fora da cidade. E não importa se ela fosse rica ou se ela fosse pobre, ela era colocada fora da cidade. A partir daquele dia, as vestes dela mudavam. Ela já não podia mais andar bonitinha. Ela tinha que andar com roupas bem gastas. E em todo lugar por onde ela andava, ela tinha que pôr a mão na boca. E se alguém tivesse vindo próximo a ela, ela gritava, leproso, leproso, leproso. Então essas pessoas ficavam à margem da sociedade e iam se desfazendo até a morte. Era muito triste a lepra. Todas essas ações de Deus era para impedir que o povo dele fosse dizimado com a lepra. Ah, pastora, mas era tão simples para Deus. Era só curar. Mas existiam situações em que Deus precisava trazer ao povo as consequências dos seus pecados. Amém? Porque a enfermidade no meio do povo de Israel, daquela época em que foi escrito Levíticos e Deuteronômio, era manifestação das consequências dos seus pecados diretos. Era essa a forma de Deus falar para o povo, vocês estão pecando. Quando a doença se estabelecia, quando havia uma endemia, quando havia um alastrar de uma patologia, era uma marca de que aquele povo estava em pecado. E isso vai se arrastar por toda a vida. Então, quando a gente olha esse texto, nós não estamos falando de alguém que acordou e estava mal. Nós estamos falando de uma pessoa que perdeu toda a sua identidade, perdeu todas as suas características, não tinha contato com família, comia do que achava, vivia de uma forma paupérrima. Esse é o leproso dessa história. E quando ele vem até Jesus, ele vem reconhecendo o senhorio de Jesus. Ele se aproxima, e não importa qual tradução que você encontre aí na sua Bíblia. Não importa se você está usando qualquer uma das traduções existentes. Todas elas começam com a voz do leproso. Senhor. O
senhorio de Jesus é reconhecido imediatamente. E o texto diz que aquele leproso se prostra em terra. E isso não era porque era um costume dos leprosos. A única coisa que o leproso tinha que fazer era pôr a mão na boca e gritar leproso. Era não se aproximar. Quando aquele homem chega próximo a Jesus, reconhece o seu senhorio e se prostra em terra, ele está dizendo: eu sei quem tu és. Porque toda pessoa que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. O autor de Hebreus diz. Ninguém pode se aproximar de Jesus e querer que Jesus mude sua vida apenas por uma camaradagem ou um contrato de cavalheiros. Qualquer pessoa que se aproxima de Jesus precisa entender quem Ele é e que Ele detém todo o poder. E esse leproso, muito antes do livro de Hebreus ser escrito, muito antes de alguém ensinar a respeito disso, esse cara já discerne os céus. E ele se aproxima dizendo: Senhor, e se curva diante dele. E depois, ele continua o texto de uma forma tão linda, porque ele fala para Jesus da seguinte forma: se quiseres, podes me pôr limpo. Você consegue entender o que está nas entrelinhas disso aqui? Um camarada que sabia quem era Jesus, reconhece o seu senhorio, ele se aproxima de Jesus e nas entrelinhas nós conseguimos ler: eu sei que tu podes, agora eu quero saber se tu quer. Consegue entender isso? Eu sei que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Eu sei que tu és Deus, és poderoso, és grandioso. A minha pergunta para ti é: tu queres me curar? Tu queres me limpar? Tu queres fazer algo a respeito da minha vida? E Jesus vai descer ao mesmo nível. Jesus não olha para aquele homem e diz assim: eu tenho todo o poder. Porque você nunca vai ver Jesus falando isso. Jesus olha para aquele homem, desce. E o texto diz, olha que extraordinário, versículo 13: estendendo a mão e tocando. Irmãos, nós não fazemos ideia há quanto tempo alguém não tocava naquele homem. Nós não temos noção de quanto tempo aquele homem não era visto como alguém por outras pessoas. Para nós é muito difícil poder imaginar isso. Alguém aqui já assistiu um Náufrago, aquele filme lá da bolinha, da mão de sangue? Sabe por quê? Dentro da psicologia, aquele homem faz aquela bola, senão ele enlouqueceria, porque nós somos seres comunitários, irmãos. Nós necessitamos, já brinquei com vocês sobre a história da ocitocina, do abraço, não já falei para vocês? A necessidade que nós temos no nosso cérebro precisa acalmar, se curar, organizar as coisas pelo toque físico. Nós necessitamos. Você pode ser aquela pessoa mais ogra do mundo e dizer assim: eu não gosto que ninguém me toque. Mas sempre tem alguém que você cheira, abraça, encosta perto. Você pode não querer isso da multidão, mas sempre tem alguém, sempre tem. Não existe isso, não existe uma pessoa que diga assim: eu não gosto que ninguém me toque. Sempre vai ter alguém que vai te tocar, que é o teu ponto de segurança, que é o lugar que ajeita os seus cérebros, que faz você liberar uma quantidade gigantesca de hormônios protetores. Nós temos isso, nós necessitamos disso. Agora imagina na condição do leproso, que quando chegava e via alguém, tinha que gritar, ninguém podia ficar perto dele. Ninguém podia encostar nele. Há quanto tempo Jesus desce ao lugar daquele homem, toca nele e não diz: eu posso, eu vou fazer. Jesus olha para ele e diz: eu quero. Seja lindo. Eu quero. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, escrevendo essa mensagem, eu preguei ela há alguns dias. E ontem eu estava orando a Deus e eu sempre deixo um dia antes para escrever, para eu não atrapalhar Jesus com aquilo que eu acho. E quando eu sentei para escrever, Jesus me fez lembrar dessa palavra e disse: você vai pregar isso. E eu já estava escrevendo outra palavra de João 3. Eu já ia escrever a outra, porque no meu coração ela ardia. Mas quando eu fui perguntar para Jesus: Senhor, qual é a palavra da Aprígio? Eu abri esse texto. Esse era o texto para nós nessa manhã. Porque tem um monte de coisa que Deus está querendo de nós. Tem um monte de coisa. Porque, irmãos, quando você chegou na igreja, você e eu éramos leprosos. Eu e você estávamos na mesma condição desse homem. E Jesus já nos limpou, irmãos. Nós já estamos limpos. Olha o Pedro olhando para Jesus com uma
toalha na sua cintura, lavando os pés dos seus discípulos, e Pedro dizendo, a mim não, meu pé você não vai lavar. Jesus disse, Pedro, eu preciso lavar seu pé. Não, Jesus, o meu pé o Senhor não vai lavar. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não é dos meus discípulos, então lava tudo. Jesus lava a cabeça, lava o pé, lava tudo. Jesus olha para ele e diz, você já está limpo, Pedro. Você só precisa lavar os pés, a poeira do caminho que às vezes te faz errar alguns passos. Você só precisa lavar os pés. Então, quando Jesus disse isso, ele estava dizendo, todos os que me seguem, os meus discípulos, já estão limpos. E você? Nós já estamos limpos. O problema é que, por estarmos limpos, nós paramos de perguntar para Jesus, o que é que tu queres? O que é que tu queres, Jesus? Nós começamos a viver as nossas vidas no automático. Nós vivemos as nossas vidas todo dia, porque afinal de contas eu preciso ser crente. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ir para o culto. E eu tenho. E quantas vezes nós paramos para perguntar para Jesus, o que é que tu queres de mim hoje? O que é que tu queres de mim agora? O que é que tu queres que eu faça nesse instante? O que é que tu queres? Porque poder fazer, irmão, Jesus pode fazer qualquer coisa. Mas o que é que Deus quer agora? Quantas vezes nós estamos gastando a nossa energia num monte de coisas que não era para fazer agora, porque não era isso que Deus queria de nós agora, mas nós estamos insistindo em fazer a nossa vontade, quando nós só precisávamos perguntar para Ele, o que é que tu queres hoje, Jesus? É sobre isso que eu quero falar com você, porque eu e você já estamos limpos, amém? Nós já não somos mais o leproso, mas agora nós precisamos voltar a viver o que é que Deus quer para as nossas vidas. Porque nós não podemos apenas sair, nos mostrar ao sacerdote e viver a nossa vida do nosso jeito. Nós precisamos entender o que é que Jesus quer para nós. Amém? Baseado nisso, nós vamos a Romanos 12, 2. O texto diz... E não sejais conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo escreve à igreja de Roma e escreve à igreja IECP nesta manhã. O texto diz, não tenham a forma desse mundo. Não tenham a forma desse mundo. Irmãos, quando a gente senta para conversar com os adolescentes, hoje a gente tem uma coisa muito comum na vida dos adolescentes. Sempre aconteceu, mas eu não sei se a era da tecnologia faz isso ficar mais evidente. A maioria dos adolescentes hoje tem o que a gente chama de distúrbio de autoimagem. Já ouviu falar disso? Eles olham para aquela pessoa ali, o influencer, eles olham para o amiguinho lá da escola popular e eles começam a se achar feio e esquisito, porque na adolescência, irmão, ninguém passou aqui pela adolescência se achando a beleza. Todos nós ficamos esquisitos, irmão. Nossas canelas cresceram mais. Irmão, eu tinha 11 anos, eu bati 1,71 m. Esse tamanho que eu tenho. Até hoje, com 11 anos eu cheguei nessa altura. E eu pesava 43, 45 quilos. Imagine o que era, eu só tinha nariz na vida. Era um horror. Então nós desenvolvemos inúmeros problemas de autoimagem. Uma coisa terrível, porque nós nos comparamos com os outros. E o problema é quando isso chega dentro da igreja. O problema é quando nós olhamos para fora e não nos sentimos adequados, porque nós estamos olhando para o padrão errado. E o texto bíblico de Romanos 12 vai dizer, não tomem a forma. Esse não conformeis é não tomar forma no original grego. Não tomem a forma do mundo, porque vocês não são do mundo. Olha Jesus escrevendo João 17. Pai, livra-os do mundo. Eles não são desse mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são daqui. Eles não são como os outros. Eles são meus discípulos. O Senhor me deu. E eu estou orando por esses e por todos os outros que ainda crerão baseado na pregação. Eles não são daqui, Jesus. Jesus disse para nós não somos daqui, não. Nós somos um bando de extraterrestres. Só não somos verde com anteninha. Mas nós não somos daqui. Nós não nos enquadramos no padrão. Se nós estivermos muito enquadrados no padrão, tem uma coisa errada conosco, porque a Bíblia diz, não tome a forma desse mundo, mas transformai este mundo
pela renovação que aconteceu em vocês. Nós somos a voz que ecoa, irmão. Nós somos os baluartes desse planeta. Porque se nós não levantarmos a nossa voz, as coisas começam a ir de mal a pior. Nós precisamos entender isso. O que é que Deus quer de nós? Deus quer que nós não tomemos a forma do mundo. Deus quer que a gente seja diferente. E esse diferente não é se sentir a última bolacha do pacote. Eu vou para o céu e vocês vão para o inferno. Não é isso. É entender que se eu fui salvo, Jesus pode salvar quem Ele quiser. Se Ele fez uma obra em mim, Ele pode fazer em qualquer outra pessoa. Se Ele pegou esse coração, Ele consegue qualquer coração. Não vos conformeis, tomem uma transformação de tal forma que vocês possam experimentar a vontade de Deus na sua plenitude, como ela é boa, agradável e perfeita. Depois a gente caminha um pouco mais pela Bíblia, a gente chega no livro de Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 a 6. E o texto diz assim, presta muita atenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que é que te faz falta? Consegue entender por que você precisa não tomar a forma do mundo? Porque quando nós chegamos em Efésios, Paulo diz, você já foi abençoado com todas as bênçãos celestiais. Você está olhando para a terra, porque você está tomando forma da terra. Mas se você olhar para o céu, todas as bênçãos celestiais já estão sobre você. Se você tomar a forma dessa terra, você vai ficar dizendo, Deus, eu não tenho isso, Deus, eu não tenho aquilo, Deus, 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 e nós viramos pedinte no céu. Mas se nós olharmos para quem Deus é, nós vamos entender que todas as bênçãos celestiais já estão sobre nós. Por isso que Jesus vai dizer, não vos preocupeis com o que haver de comer, com o que haver de beber, porque o simples se preocupa com isso. Antes, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e estas outras coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque nas regiões celestiais vocês já foram abençoados com todas as bênçãos de Cristo. Pastora, mas eu tenho que orar, eu tenho que clamar, sim, irmãos, mas esse não pode ser o foco da sua vida. Tem gente que se não conseguir comprar um sapato, uma calça, uma blusa, uma casa, um carro, ela entristece e deixa Jesus. Porque ela fica, Jesus, o fulano tem, eu não tenho, ele consegue, eu não consigo. Lá na minha empresa tem tanto de ímpio. Tu já leu o Salmo 73? Tu já leu Abacuque? Esses caras um dia olharam para estas coisas. E quando eles olharam para estas coisas, eles pilharam. Olha o que o Asaf diz. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Desviaram por quê? Porque eu comecei a ver as coisas, eu comecei a achar muita injustiça nas coisas. Eu comecei a ver que eu estava me dando mal e todo mundo estava se dando bem. Deus, eu achei isso injustiça. Eu queria brigar com tu. Até que eu entrei na tua casa e ouvi o Senhor me dizer que o fim deles é maldição, mas o meu lar é eterno no céu. Olha o Abacuque. Irmão, eu acho fantástica a intimidade que Abacuque tinha com Deus. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas sabe assim, minha meta? Porque Deus não tem filhos favoritos. Olha o que Abacuque diz no capítulo 2. Eu vou subir na minha torre de vigília, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Irmã, não fala assim uma pessoa que tem muita intimidade, porque como diz minha mãe, ia morrer de dente seco e eu não ia lá. Se Deus fosse igual a nós, ia dizer, tu pensa que tu é quem para subir na tua torre e ficar esperando, e eu tenho que falar com tu, mas sabe o que Deus diz? Deus desce no nível de Abacuque e diz para ele, escreve a visão, porque eu vou te responder, Abacuque. E depois, lá na frente, Deus revela algo extraordinário para Abacuque. Ele diz, toda a terra será cheia da plenitude, da glória de Deus, Abacuque. Vale a pena, Abacuque, você subir? Eu estou te respondendo, cara, fica tranquilo. O Abacuque escreveu aquela música linda que todo mundo conhece, ainda que a figueira não floresça. Mas antes de chegar lá, o Abacuque quase pilhou, olhando para fora. Por isso que Deus quer de nós é que nós não tomemos aquela forma. Porque quando nós não tomamos a forma do mundo, nós entendemos que todas as bênçãos celestiais já estão conosco. Irmão, eu ainda não tenho a casa que eu quero, mas a minha mansão lá no céu é extraordinária.
Tem um teto sobre minha cabeça, a água não está pingando sobre mim, as coisas estão acontecendo. Calma, vai dar certo. Pastor, eu ainda não estou andando no carro que eu gostaria. Tu nem sabe se no corpo glorificado tu voa. Já pensou, irmão? Porque neste corpinho aqui, o Espírito Santo fez o Felipe estar num lugar e depois aparecer em outro. Imagina o que é voar no corpo glorificado. Não é nada. Se esta matéria aqui conseguiu desbravar os átomos, se desfazer e fazer em outro lugar, irmão, imagina o corpo glorificado, o que é que faz? Nós precisamos parar de tomar a forma. Pastora, você vai dizer que não é para eu sonhar, que não é para eu planejar? Não, você pode, só não pode ter o coração nisso. Amém? Isso será consequência da glória de Deus manifesta sobre a tua vida. O que você constrói, o que você lucra, não pode ter o teu coração. Precisa ser a manifestação da bênção de Deus sobre você. Só isso, irmão, isso é um plus. Isso não é quem você é. Amém? E aí o texto vai seguir, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos. Segue o checklist. Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que é que Deus quer de você? Que você seja santo e irrepreensível. Ai. Olha para a cara do irmão que está do seu lado. Ficou com a cara meio coisada agora. Ser santo já é complexo, sim? Mas o que é santo na essência? Romanos 12. Não tomar forma. Irmão, se tu não tomar a forma, tu já fez 90% da santidade. Se você não tomar a forma desse mundo, tu já está 90% do caminho do checklist. O texto vai dizer para nós que Jesus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nele, porque eu estou nele, eu seja santo nele e seja irrepreensível nele. Olha o que Jesus vai dizer lá no livro de João. Eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Se vocês estão em mim, alimentados da minha seiva, então vocês darão muitos frutos, e os frutos de vocês permanecerão. Porque o que tem nele vai correr nas nossas veias. Porque a seiva, o alimento que há nele, vai alcançar as nossas vidas. Então, quando o texto diz para nós que ele nos elegeu nele para que fôssemos santo e irrepreensível, onde é que eu vou conseguir ser santo e irrepreensível? Estando nele, irmãos. Se você só vem à igreja, se você só visita e só namora, vai ser muito difícil para você. Mas se você render a sua vida a Jesus, não importa qual seja o lago, não importa qual seja o charco, não importa qual seja a lama em que você está, o salmista escreve que Deus tem força suficiente para te arrancar deste lugar e te colocar sobre uma pedra, colocar os teus pés num lugar estável. Nós precisamos entender que nele nós somos santos e irrepreensíveis. Porque é isso que Deus quer de nós. Nós já fomos limpos. Nós já fomos limpos, irmãos. Mas Deus quer que a gente entenda que há uma santidade que precisa existir em nós. Que há uma vida sem repreensões que precisa existir em nós. Nós não podemos ser os causadores de escândalos, porque já tem muita gente fazendo coisa errada. Sim ou não? Você já leu Romanos 7? Alguém aqui já leu? Já usou Romanos 7? Não pode me julgar, porque está escrito em Romanos 7. Tu não leu o texto direito. Se tu tivesse lido o texto direito, tu ia ficar, caladinho. Porque o texto vai dizer assim: hipócrita! Tu quer tirar um cisco do olho do teu irmão, quando nos teus olhos há uma trave. Aí pula o versículo. Próximo versículo. Tira antes a trave dos teus olhos, e aí então poderás tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha o que o texto está dizendo. Você pode, contanto que não esteja em você. Consegue entender isso? Não está dizendo que você não pode. O texto está dizendo que você não pode ser hipócrita de falar de alguém quando você faz pior que ele. Então, quando o texto está dizendo sejam irrepreensíveis, olha para você. Olha para dentro de você. Olha todos os erros, irmãos. Ninguém conhece melhor do que você os teus erros aqui na terra. Porque Jesus é outro nível, né? O olhar dele de longe desnuda a nossa alma. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos dele. Ponto. Agora eu e você conhecemos quem somos, o que pensamos.
Nós sabemos as coisas de errado que estão em nós e o que nós estamos brigando diariamente para consertar em nós. Sim ou não? Então o texto bíblico vai dizer para nós que nele nós nos tornaremos irrepreensíveis. Essas situações, essas adversidades são vencidas nele. Porque é isso que Deus quer de nós. Olha o leproso, que foi limpo, mas se senta aos pés de Jesus e continua perguntando: tu queres o que de mim, Senhor? O que queres de mim, Jesus? Se a gente continua naquele texto, ele vai continuar dizendo assim: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Irmãos, nós somos agradáveis a Deus. Deus nos ama. Tem um projeto com as nossas vidas. Já nos limpou. Mas Ele continua querendo coisas de nós. Triste ilusão é achar que eu aceitei Jesus e agora eu posso viver minha vida. Não, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o dono da nossa vida. Importa que Ele cresça e nós diminuamos. É Ele quem manda. O que queres de mim, Senhor? Eu quero que você não tome a forma do mundo. Eu quero que você entenda que já tem sobre a tua vida todas as bênçãos espirituais. Eu quero que você em mim seja santo. Eu quero que você em mim seja irrepreensível. É isso que eu quero de você, que já foi limpo. Você precisa entender esse lugar. Irmãos, nós precisamos entender esse lugar. Porque senão nós vamos continuar dando desculpa. Eu sou humano, não consigo ser perfeito. Em Cristo, nós somos santos e irrepreensíveis. A nossa carne vai diariamente olhar para nós e dizer: pobrezinho, coitadinho, não consegue. Mentira! Nele nós conseguimos. Se nós estivermos longe dele, a gente não consegue. Se nós estivermos afastados dele, nós não vamos conseguir. Mas se nós estivermos nele, nós vamos conseguir, irmãos. Sabe por quê? Porque nele as outras coisas perdem a importância. Nele os meus olhos já não brilham para as outras coisas. Consegue entender isso, irmãos? Nele eu penso o que ele pensa, eu sinto o que ele sente. Nele eu consigo. Quer ver uma coisa boba? Aconteceu um monte de problema lá no Rio de Janeiro, sim? Quem orou pelo Rio? Por quê? Por que tu orou pelo Rio de Janeiro? Porque era o que Deus queria que você fizesse, irmão. Para que você se compadecesse. Se compadecesse daqueles que ficaram e viram, para que o coração deles seja alcançado e o coração de pedra seja arrancado. Quem sabe a dor de uma morte próxima faça eles pararem, refletirem e dizerem: não quero mais isso para a minha vida. Você orou para que mães e pais fossem consolados, porque independente da escolha dos seus filhos, eles são mães e pais e precisam do consolo. Você orou para que Deus repreendesse dessa nação a anarquia, porque é isso que o diabo quer instaurar: tirar todas as leis, causar um caos e fazer uma bagunça, porque era o que estava acontecendo lá. E por que você orou por isso? Só porque eu vi lá no Instagram um post dizendo: ore pelo Rio de Janeiro. Se foi por isso, sangue e fogo. Eu quero crer que o teu coração foi levado a sentir o que Jesus sente. Nós estamos aqui no Brasil com um grande evento internacional, COP30. Você sabe o que acontece no norte do Brasil sem ter grandes eventos internacionais? Você já ouviu falar das barbaridades que acontecem em Marajó? Você já ouviu falar das barbaridades que acontecem dentro da floresta, dentro dos garimpos clandestinos que existem dentro da floresta? Coisas terríveis. Agora imagina um mercado que já está estabelecido naquele lugar, sofrendo um upgrade, vindo um monte de estrangeiros doido para consumir esse mercado. Imagina os anjos, principados e potestades e grandes embates que estão acontecendo nesse instante no norte do Brasil. E por que é que Jesus queima o nosso coração para orar por aquele lugar? Porque há algo acontecendo nas regiões e Deus quer que se levantem os atalaias dele.
Por que é que nós vemos uma imagem de destruição lá no Paraná e vemos lá 90% de uma cidade arrasada, os nossos olhos se enchem de lágrimas e nós dizemos, Deus tem misericórdia desse lugar, tem misericórdia dessas pessoas, tem misericórdia dessas famílias. Por que é que nós somos compelidos a orar? Por que simplesmente nós não passamos a página? Primeiro porque tu está vivo, em nome de Jesus, e tu tem um coração, glória a Deus, aleluia. Eu quero crer. E segundo, porque é isso que Deus quer, Deus quer. Deus quer que nós nos compadeçamos, Deus quer que nós oremos, Deus quer que nós sejamos altares ambulantes, Deus quer que o nosso coração seja cheio de misericórdia. Aí tu olhou pra minha cara com essa cara de ué, dizendo, Deus, eu nem sabia o que estava acontecendo lá no norte. Muito menos vi nenhuma imagem do sul. Eu tô aqui para dizer para você, Deus quer que você esteja nele, para que você sinta como ele, para que você veja como ele, para que o teu coração se compadeça daqueles que estão lá fora, irmãos. Porque a nossa tendência, amém? A nossa tendência é olhar para alguém e dizer, tinha que morrer mesmo. Essa é a tendência humana, mas nós não temos a forma. Nós no mínimo dizemos, salva, depois leva. No mínimo. Mas nós precisamos orar por salvação. Porque é isso que Jesus quer de nós. Senhor, se tu quiseres, podes me pôr limpo. Eu quero. Seja limpo. Só que não é só isso que eu quero. Eu não quero só que você seja limpo. Eu quero que agora você seja tudo o que eu escrevi para você ser. Eu quero que você se levante sendo esse que está escrito lá no livro que você será. Eu quero que você tome posição de filhos dados por adoção e se comporte como um filho de Deus. Eu quero que você seja a imagem conforme semelhança do Cristo que andou por estas terras. É isso que eu quero de você. E eu quero terminar com Mateus 22, 36 e 38. Um texto bíblico em que um fariseu está conversando com Jesus e disse, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e esse é o grande mandamento. Se você não tomar a forma deste mundo, se você entender que em Cristo todas as bênçãos celestiais já foram liberadas para você, se você entender que nele você é santo e irrepreensível e foi feito para o louvor e glória do nome dele, então, irmãos, você entendeu que ele é o centro da sua vida. Porque é isso que Deus quer de nós. Nós voltamos à essência daquele lugar. Qual é o maior mandamento para a nossa vida? Deus, o que é que o Senhor quer? Eu quero que você me ame com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Eu quero que você venha comigo, seja meu parceiro, caminhe comigo, sinta o que eu sinto. Eu quero que você esteja em mim, porque eu quero estar em você. Eu quero que quando te procurarem, te achem em mim. Eu quero que quando alguém quiser me ver, veja você e me encontre. É isso que eu quero. Porque você já está limpo e você não pode ser limpo apenas para ser liberado no mundo, para se sujar outra vez. Não, é isso que Deus quer. Deus te limpou para que você continue limpo até aquele grande dia. Deus te limpou para que a única coisa que você tem que lavar sejam os teus pés na caminhada. Só isso. Mas de resto, você já está limpo, irmãos. O pecado já não tem mais domínio sobre a tua vida. Ele já não pode mais te vencer. Mas você precisa permanecer nele. Não pode tomar a forma. Faça um checklist aí da sua vida. Vamos fazer um combinado? Eu, você e o Espírito Santo, amanhã, na hora que você levantar, a primeira coisa que você vai dizer é: Deus, o que queres de mim nesse dia? Mas não é só para ouvir Deus dizer e dizer, beleza, Senhor, depois nós conversamos sobre isso. Faça o que Deus mandar você fazer. Por mais louco que seja, pastor, eu não jejuo há 30 anos e Deus está mandando eu jejuar. Faz um jejum de pelo menos 2 horas, irmão. Tu não vai cair, não. Confia. Tu tem reserva. Vai dar certo. Pastor, eu levantei, Deus mandou eu orar para aquela pessoa no meu trabalho que nem fala comigo. Irmão, não, tu já tem. Tu chega lá perto dela e fala assim: olha, eu queria tanto orar, queria te abençoar. Mas eu não quero que você ore. Mas Jesus quer, Deus te abençoe. Pastor, eu perguntei para Deus o que é que Ele queria.
E ele me disse que eu tenho que fazer umas coisinhas diferentes. Faça. Confia. Porque era loucura dizer para um leproso, seja limpo, e ele ser. Mas ele tem todo o poder para dizer e acontecer. E nós já estamos limpos, irmãos. Agora o que ecoa do céu é só uma ordenança para nós permanecermos limpos. O que ecoa do céu é a vontade de Deus para que eu e você possamos viver tudo o que Deus tem para nós. Amém? Você pode se levantar, eu quero orar com você.